Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das obras mais importantes e, olha, polêmicas da ciência política, o Leviatã de Thomas Hobbes. O livro foi escrito no meio do caos da Guerra Civil Inglesa, e a proposta dele é bem radical. Para a gente escapar de uma vida que ele descreveu como solitária, pobre, sórdida, brutal e curta, a gente precisa entregar nossa liberdade para um poder absoluto. Vamos entender que troca é essa. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação, o mesmo que o Hobbes propôs lá atrás. Pensa aí, como seria o mundo sem nenhuma lei? Sem polícia, sem governo, sem ninguém para botar ordem. O jeito que a gente se comportaria nessa situação? Bom, a resposta para essa pergunta é a chave para entender toda a filosofia dele. Então, para Hobbes, esse cenário sem governo tem um nome, é o estado de natureza. E ao contrário do que a gente pode imaginar, isso não tem nada de paraíso, de liberdade plena e feliz, é na verdade um estado de guerra constante. Essa citação é direta, né? O que Hobbes está dizendo é que, sem uma autoridade central para impor respeito, a gente simplesmente cai no conflito. E não é uma guerra organizada com exércitos e tudo mais. É muito pior. É uma ameaça constante de violência, onde a regra número 1 é a desconfiança de todo mundo contra todo mundo. E para quem acha que essa visão é meio pessimista demais, Hobbes dá um exemplo do nosso dia a dia que é difícil de ignorar. Mesmo com leis e polícia, por que a gente tranca a porta de casa à noite? Por que guardamos coisas de valor em cofres? Porque, no fundo, a gente desconfia dos outros. É uma acusação que a gente faz com as nossas atitudes e não com palavras. As consequências disso são terríveis. No estado de natureza, não existe justiça, não existe propriedade, não tem certo e errado. A única lei que vale é a do mais forte. Uma coisa só é sua enquanto você consegue proteger ela na base da força. É uma vida dominada pelo medo constante de uma morte violenta. Mas por que essa guerra é inevitável? A resposta, segundo Hobbes, está na própria natureza humana. E aqui vem a grande ironia do pensamento dele. A raiz do problema não é a diferença entre as pessoas, mas a igualdade. Pois é, somos todos iguais o bastante em força e inteligência para que qualquer um possa ser uma ameaça para qualquer outro. Ninguém está totalmente seguro. E essa igualdade na vulnerabilidade é o que gera competição, desconfiança e, no fim das contas, a guerra. E a moeda que vale nesse estado de guerra é o poder. Para Hobbes, poder é basicamente a sua capacidade de conseguir o que você quer. Pode ser força física, inteligência, grana, reputação. Em resumo, são as ferramentas para garantir a sua sobrevivência. E aqui está o pulo do gato. Hobbes acredita que a gente é movido por um desejo que não acaba nunca por mais e mais poder. E não é por maldade, não. É uma questão de lógica, de segurança. O único jeito de garantir o poder que você já tem é conquistando mais. É um ciclo sem fim que alimenta o conflito. Ok, se esse estado de natureza é tão horrível, como é que a gente sai dele? Hobbes diz que a saída está dentro de nós mesmos, nas nossas emoções e na nossa capacidade de pensar, de raciocinar. O principal motor para a gente buscar a paz é o medo. Mais especificamente, o medo de uma morte violenta. Esse medo, junto com a vontade de ter uma vida mais confortável e a esperança de conseguir isso trabalhando, é o que nos empurra para longe do caos. É o medo que nos faz querer uma sociedade organizada. É nesse ponto que a nossa razão descobre as leis da natureza. E aqui, olha, é muito importante entender a diferença que Hobbes faz. O direito de natureza é a liberdade total, absoluta, de fazer o que for preciso para sobreviver. Já a lei de natureza é uma regra da razão que diz: ei, a melhor estratégia para sobreviver é buscar a paz. É uma obrigação, não uma liberdade. E essa é a primeira e mais importante lei natural. A razão manda a gente buscar a paz, mas tem um detalhe aí, só na medida em que se tem esperança de alcançá-la. Ou seja, se os outros não estiverem a fim de paz, a razão também nos dá o direito de usar todas as armas da guerra para nos defender. Certo. Mas como garantir que todo mundo vai seguir essa lei e vai buscar a paz? A resposta de Hobbes é a criação de um poder central através de um pacto, de um contrato social. É aqui que nasce o famoso Leviatã. Hobbes era um cara muito realista, pé no chão. Ele sabia que promessas, por si só, não valem nada. Palavras num papel não garantem a segurança de ninguém. É preciso uma espada, quer dizer, uma autoridade com poder de verdade, para forçar todo mundo a cumprir o combinado e punir quem sair da linha. E o mecanismo para criar esse poder é o contrato social. A ideia é que cada pessoa concorde em abrir mão do seu direito de se governar, de fazer o que bem entende e transferir esse direito para um soberano, mas com uma condição:
que todo mundo faça a mesma coisa ao mesmo tempo. É uma troca. A gente abre mão da liberdade total em troca de segurança. E o resultado dessa união de todo mundo é o Estado, o grande Leviatã. Hobbes chama ele de Deus mortal, porque aqui na Terra é para essa entidade que a gente deve a nossa paz e a nossa segurança. É um poder artificial que nós criamos, mas com uma força assustadora, capaz de manter todo mundo na linha. Hobbes descreve o Estado como se fosse um homem artificial, um corpo gigante. Nesse corpo, a soberania é a alma, os governantes e funcionários são as juntas e os membros. As leis são a razão. Recompensa e castigo são os nervos que movem tudo. E a guerra civil? Bom, a guerra civil é a morte desse corpo. E agora a gente chega na parte final e talvez na mais delicada. Ok, nós criamos esse poder gigantesco para nos proteger do caos. Mas qual é o preço que a gente paga por essa paz? O que acontece com a nossa liberdade quando a gente vive sob o governo do Leviatã? E aqui está uma das maiores críticas à obra de Hobbes. A liberdade individual fica, sim, muito menor. Para ele, ser livre não é viver sem leis. A verdadeira liberdade do cidadão existe só onde a lei não diz nada, nas brechas, nos assuntos que o soberano decidiu não regular. Na prática, o que isso significa? Que a nossa liberdade se concentra na vida privada, naquelas áreas que o Estado não precisa controlar para manter a paz. A gente pode escolher onde morar, com que trabalhar, comprar, vender. É uma liberdade civil segura, bem diferente daquela liberdade total e super perigosa do estado de natureza. E para que esse sistema todo funcione, Hobbes insiste que o poder do soberano tem que ser absoluto. O soberano não pode ser limitado pelas leis, porque ele é a fonte da lei. E dividir o poder entre executivo, legislativo e judiciário, por exemplo, para Hobbes isso seria enfraquecer o Estado e correr o risco de voltar para a Guerra Civil. Era justamente o caos que ele viu na Inglaterra e que o motivou a escrever o livro todo. E no fim, a análise do Hobbes nos deixa com essa pergunta que continua super atual e aparece em todo o debate sobre vigilância, liberdade e o papel do Estado. Quanto da nossa liberdade a gente está disposto a abrir mão em troca de segurança total? A resposta, bom, talvez continue sendo nosso grande desafio.